Noite, antes de mais nada, uma noite abençoada para vocês. E já de saída, vou pedir, vou orar por você aqui, para que Deus, através de Jesus Cristo, te abençoe durante essa semana. Que seja uma semana abençoada, cheia de provisões do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, gente, vamos seguir então, né, na leitura da nossa Bíblia. Né? Hoje a gente vai ler Atos dos Apóstolos 18. Tá? A gente está no Novo Testamento. Depois do Novo Testamento é que a gente vai ler com vocês o Antigo Testamento. Né? Então vamos lá. Já se inscreve no canal, hein? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e vem com a gente aí. Vamos embora. Paulo em Coríntio, em Efeso, volta para Jerusalém. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram a Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando a judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo, blasfemando ele, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho o procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal, e a Galho nada dessas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha voto. E chegou a Efeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, e rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: Querendo Deus outra vez, voltarei a vós, e partiu de Efeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Efeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João.
Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Gente, mais uma vez, os judeus. Os judeus. Qual é o problema final dos judeus, né, gente? Qual é o problema dos judeus? Bom, os judeus, eles acreditam, muitos deles, até hoje, única e exclusivamente nas leis de Abraão, nas leis de Moisés, nas leis dos profetas antigos, de todos os profetas que vieram antes de Jesus Cristo. Eles não acreditam na vinda de Jesus Cristo. Eles acreditam que ainda há de vir. Eu tenho visto, inclusive, que diz que muitos judeus já têm se convertido e aceitado Jesus como Salvador, aceitado que Jesus já veio à Terra, né? Os judeus, eles seguem a chamada Torá. Eles não seguem a Bíblia Sagrada como nós, cristãos, né? Eles seguem a Torá, eles seguem os mandamentos lá né, como falei para vocês, de Abraão. Eles seguem os mandamentos de Moisés, eles seguem todas as leis, né? E não são pessoas ruins, tá? Mas essa disputa que havia aqui era justamente o apóstolo Paulo, desculpe, né, tentando pregar a salvação através de Cristo, coisa que não era aceita pelos judeus. Os judeus aceitavam apenas a salvação através de Deus. Ainda hoje isso acontece muito. Ainda hoje, a maioria dos judeus aceitam só a salvação de Deus. E aí a gente se pergunta, essas pessoas não serão salvas? Elas não cairão nas graças de Deus? Eu vou deixar essa pergunta hoje para você. Se você for judeu, né, nos explica aqui nos comentários por que os judeus não aceitam a Jesus e se os judeus acham que existe salvação. Você que é judeu, me diz como é feita a salvação de você que não por Jesus Cristo. E o porquê? Quais são as evidências que Jesus Cristo não veio? Eu quero as evidências que não veio, tá? Não as evidências que veio, tá? Você me explica, olha, através da Torá, aqui, não sei o que, aqui, assim, fala que não veio, que vai vir e quando vai vir, porque eu tô curioso também quando é que vai vir, né? Porque quando ele vir, na verdade, vai ser a segunda vez que ele vai vir, e quando ele vier, segundo os conhecimentos que eu tenho, segundo os meus estudos, é para fim dos tempos, né? Então fala aí pra gente, tá, gente? Já deixei a benção a todos vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Se inscreve aqui no canal, até mesmo se você for judeu, porque vale sim, eu acho que a gente ter essa conversa, eu aprender com vocês, afinal aqui o canal a gente sempre diz, não é sobre religião. Não é sobre ser católico, ser judeu, ser evangélico, ser isso, ser batista. Não é, tá, gente? Não é sobre religião. É sobre Jesus Cristo. É sobre os ensinamentos de Deus, tá? Então, respeitemos isso. Acredito eu que só existe salvação em Jesus. Mas não é por isso que você vai deixar de se inscrever aqui no canal. Quem sabe aí eu aprendo ainda mais com você. Tá ok? Gente, se inscreve no canal, então ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.